Olá, meu nome é Vinícius Tavares, eu sou da turma 1A de Eletricidade Aplicada e esse vídeo é para fazer a apresentação de um circuito motor e um circuito de força e um circuito de comando para a ligação de um motor. Nesse circuito, nós podemos ver que existe dois circuitos diferentes, né? O circuito em geral é um circuito de acionamento de motor, mas existe dentro dele um circuito de força e um circuito de comando. Primeiramente, explicando o circuito de força, nós podemos perceber que as três fases entram dentro de um disjuntor motor. O que seria um disjuntor motor? É um disjuntor específico para a proteção de motores. Ele consegue tanto proteger contra curtos como sobrecargas em motores. Depois do disjuntor motor, vai para um contator, que essas chaves do contator é que fazem o acionamento do motor. Depois vem diretamente o motor. O circuito de força ele é basicamente um circuito para acionar diretamente o motor e para fazer sua devida proteção. Aqui ao lado nós podemos ver o circuito de comando. Ele é o circuito que faz o controle desse acionamento. Enquanto o de força simplesmente aciona, o de comando ele vai fazer o controle para quando acionar ou desacionar o motor. O circuito começa por um fusível, há uma entrada de uma fase e a saída numa fase diferente, porque cada uma dessas fases em questão tem 127 volts, 120 volts, né, que é o 110, e de uma tensão de linha de 220. Então, quando se pluga uma fase com a outra, você tem aqui 220. Primeiramente, tem um fusível de proteção, que é uma proteção para curto sobrecarga. E aqui tem uma chave auxiliar do disjuntor motor. É tanto que aqui também tem um nome D1, digitou 1, digitou 1. Porque é do mesmo disjuntor. É uma chave auxiliar, porque caso esse disjuntor aqui arme, ele já desativa completamente o circuito de comando. Se esse disjuntor aqui desarmar, quer dizer que aconteceu algum problema em relação ao circuito motor, então o circuito de comando é desativado para desativar o motor. Depois dessa chave auxiliar, tem uma botoeira normalmente fechada, que ela é que vai permitir para que o usuário desse sistema consiga desativar o motor. Depois dessa botoeira, nós podemos ver que tem um paralelo entre uma botoeira normalmente aberta, que ela que vai fazer o acionamento, ou seja, quando você clicar, apertar nessa botoeira normalmente aberta, que você fechar o circuito, você vai permitir que a corrente passe e faça o acionamento dessa bobina aqui, que eu vou falar já já o que ela é. Em paralelo com isso, existe um contato auxiliar do contator, um contato auxiliar normalmente aberto, que ele é conhecido como contato de selo. Por que contato de selo? Rapidinho você vai descobrir. Depois disso aqui tem uma bobina do contator. Essa bobina do contator é que vai fazer o acionamento tanto do chaveamento do contator, que faz o acionamento do motor, como dessa chave auxiliar. Quando você aperta o botão que passa energia e aciona a bobina, o motor vai ser acionado, porque as chaves aqui vão fechar, e essa chave aqui auxiliar, que é a chave de selo, também vai fechar. O que acontece? Quando você apertar aqui e soltar, essa parte aqui vai estar em aberto. Só que, por você ter ativado a bobina, a chave de selo vai ter fechado e vai permitir que a corrente agora passe por essa chave e mantenha a bobina acionada, assim mantendo o motor ligado, fazendo com que você não precise ficar segurando aqui o botão para que o motor permaneça ligado. Ao apertar o botão, a chave de selo vai ativar, na verdade, a bobina ativa a chave de selo permite que a bobina continue ativada. Ao ativar a bobina, existe uma lâmpada em paralelo que ela é utilizada especificamente para identificação de que o circuito de comando está ativado, ou seja, o circuito de comando estando ativado, o motor está ativado. É só uma lâmpada de identificação. Então, recapitulando, ao apertar a botoeira normalmente aberta, vai ser acionado a bobina.
Acionando a bobina, ele vai fazer o fechamento dos contatos do contator e o fechamento do contato auxiliar. Esse contato auxiliar ele é conhecido como contato de cero, fazendo com que a bobina consiga permanecer acionada. Bobina acionada quer dizer que a lâmpada também vai ser acionada e vai mostrar que o motor está ligado. Para desativar no circuito de comando o motor, ou seja, para desligar o motor, você deve apertar a botoeira normalmente fechada, que ela vai abrir o circuito e vai desativar completamente. Não tendo mais energia passando aqui, mesmo com o contato de selo, a bobina vai parar de receber energia e vai ser desativada. Assim você consegue desativar o motor. E caso também aconteça algum problema em relação ao disjuntor motor, ele vai desarmando, vai abrir essa chave auxiliar e vai fazer com que o circuito de comando seja desativado e também que a energia para o motor seja bloqueada, tanto bloqueada pelo disjuntor como bloqueada também pelo contator, para que o contator não permaneça ligado mesmo com algum problema no disjuntor. E é isso a apresentação, é uma apresentação simples em relação a esse circuito, esse modelo de circuito de acionamento direto do motor. E é isso.